Olá pessoal, como é que vocês estão? Estou com saudade de vocês, meus alunos do Aníbal Moura. Quero agradecer de antemão a todos vocês que têm contribuído neste período tão excepcional. Quero também agradecer à direção da escola, o corpo de professores, enfim, a todos os profissionais, do porteiro à direção, passando pelas tias, né, as cuidadoras, minhas amigas. Deus abençoe e tenho certeza que Deus vai nos dar graça para que a gente possa passar por essa situação tão difícil. Hoje iremos trabalhar tão somente com problemas ambientais na Europa. É bem certo que esse conteúdo é muito extenso. Trouxe aqui os principais para que vocês possam tão somente se debruçar diante deles e ver que esses problemas ocorrem na Europa, mas também ocorrem no Brasil, em qualquer parte do mundo. Tá certo? Vamos lá. Olhem só. A Europa ela foi o berço das grandes revoluções. Lá se passou o Renascimento, lá se passou a Revolução Industrial, a revolução dos meios de informação, de transporte, enfim. Foi lá o berço intelectual, tá certo? Aqui nós vemos justamente, né, nesse modelo chamado sistema capitalista de produção, uma perspectiva em que existe uma relação entre a sociedade e a natureza, onde o homem não se vê como um elemento à parte da natureza, mas sim como um ser ativo e que subjuga essa natureza, esse espaço que antes era natural, para transformá-lo de acordo com a sua cultura e de acordo com as suas necessidades. Tá certo? E também vemos as relações homem versus homem, que corresponde justamente a relações de trabalho e de poder. As revoluções industriais, elas representaram justamente uma revolução dos meios de produção. E essa revolução, a Europa deixou, nessa perspectiva da Revolução Industrial, deixou de ser um continente rural, um continente onde a população era predominantemente rural, para ser urbana, para ser tão somente proativa. Antes, eles trabalhavam nas atividades como a agropecuária, na perspectiva do sistema feudal, ou seja, não assalariado, né? A relação suzerano e vassalo, tá certo? E passaram a ser tão somente de uma perspectiva industrial, onde o artesão não tem mais as ferramentas nem os meios de produção, e sim o empresário, e sim o dono da fábrica. Vamos ver isso aqui. Olhem só. A revolução técnico-científica e informacional ela foi muito importante, porque ela promoveu a diminuição das relações tempo e espaço, onde se diminuíram devido à revolução dos transportes e também das telecomunicações, se diminuíram os espaços. Né? Hoje, no Brasil, nós podemos fazer, inclusive, videochamadas, chamadas videoconferências por meio de aplicativos como o Zoom, como o Google Meet, né? Com pessoas dos mais variadas culturas, costumes e países em qualquer parte do mundo, devido justamente ao meio de comunicação, à questão da internet, a era digital. Tá? Então nós vemos que o sistema capitalista, para ser produzido e reproduzido, ele o faz de forma tão somente contraditória. O homem se apropria da natureza, denigre esse espaço, o produz de acordo com a sua necessidade, produz ele, se apropria dele de forma predatória, trazendo graves consequências. Tá? Já no que diz respeito à questão da relação versus homem, nós vemos que uns têm muito, outros têm pouco. A questão da desigualdade social. Tá? Então, isso tudo é materializado no espaço geográfico, por meio dos subúrbios, das favelas, né? Entre outras nomenclaturas, inclusive por meio de moradores de ruas, pessoas que estão abaixo da linha de pobreza. Por que eu estou falando sobre isso? Porque até a questão da qualidade de vida da população vai interferir na questão do problema ambiental. Porque entra aí a questão de emprego e renda, entra aí a questão da conscientização, né, de que não pode se jogar o lixo em qualquer lugar, de que você não pode fazer certas coisas em qualquer lugar, e aí sucessivamente. Aqui nós trazemos o mapa da Europa, mostrando simplesmente sobre a questão dos problemas sociais, ou melhor, ambientais, né? Aqui houve um erro. Problemas ambientais que ocorrem na Europa. E um dos principais problemas é as chuvas ácidas,
né, que ocorre principalmente nessa região onde se encontra a França, a Alemanha, a Polônia, tá, e a Áustria, que é onde se encontra o Parque Industrial Europeu. Né? Nós temos também outros problemas, como a questão da baixa, né, contaminação e alta contaminação pela chuva ácida. Então, quase toda a Europa já teve esse problema. E o que é a chuva ácida? Nós vamos ver isso paulatinamente. Temos a questão também da emissão, grandes áreas de emissão de gás carbônico para a atmosfera. E isso provoca justamente problemas como ilhas de calor, inversão térmica e aí sucessivamente, tá certo? O superaquecimento do continente e, consequentemente, né, os problemas de ordem social, como é a questão dos problemas respiratórios. A chuva ácida, como é que ela ocorre? Quando, por meio das fábricas ou até mesmo dos carros, né, se é lançado gás óxido de enxofre, gás carbônico, tá, na atmosfera, por meio de reações químicas com a água que está condensada, né, que forma as nuvens, vai ocorrer várias reações químicas que vai promover justamente as chuvas ácidas. E essas chuvas ácidas têm promovido não só a destruição de monumentos, de cidades, como também das florestas, principalmente das florestas temperadas na Europa, tá certo? E isso vai promover também a questão da contaminação do solo e a contaminação justamente do leito das águas doces, que são os rios, do leito dos rios, tá certo? E aqui temos a questão nuclear. Para se ter ideia, temos aqui os tipos de energia, como carvão e combustíveis fósseis, né? Temos o petróleo, o gás, a energia atômica e energias renováveis. Cada um deles tem uma cor. Se você for ver, energia atômica é a amarela. Na Lituânia, que foi uma ex-república socialista soviética, ela corresponde a 27%. Na Alemanha, ela é de 11%. Claro que a Alemanha passou por 2 guerras e aprendeu a lição, né? Mas vamos ver na França, 40% da energia produzida lá é via nuclear. Temos aqui a Finlândia, né, com 32%. E aí, sucessivamente, na Europa, existe hoje uma preocupação com o meio ambiente. É certo que hoje se preocupam, porque o ambiente que eles vivem hoje é massacrado pelas consequências da apropriação indevida, de forma exploratória e de forma predatória, dos recursos naturais disponíveis no planeta. Aqui nós temos uma usina termonuclear. Olha só a questão da quantidade de gases. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, nós vamos ver que as organizações que falam sobre a questão de conferências sobre a mudança climática, nós vamos ver que existem milhões e milhões de toneladas de partículas, de materiais químicos, né, são lançados na atmosfera. Lembremos que na atmosfera nós temos uma camada chamada camada de ozônio. E essa camada de ozônio, ela representa tão somente um filtro solar que impede dos raios ultravioletas do Sol incidirem diretamente no planeta. Só que devido a esses gases, como o dióxido de enxofre, o clorofluorcarboneto, o carbono, ele vai começar a ele vai começar a acabar com essa camada. De sorte que existe o chamado buraco da camada de ozônio. De sorte que os raios ultravioletas estão entrando com mais incidência, então sendo menos refletidos, porque os raios ultravioletas batem em 90% da superfície da Terra composto por água, né, que é o H2O, água, reflete. Os oceanos e mares, eles tão somente refletem como um espelho. Só que uma vez refletido, bate nessa nuvem simplesmente de produtos químicos como o enxofre e o dióxido de carbono. De sorte que ele volta novamente, promovendo o superaquecimento do planeta. O degelo das calotas polares e, consequentemente, a questão do aumento do nível dos mares. Hoje, áreas que eram de floresta estão se tornando deserto.
Para você ter ideia da importância desse tema, nós vemos a questão da dinâmica climática. Hoje, o Nordeste era visto, para muitos do Sul e Sudeste, aqui no Brasil, como uma região simplesmente de morte, de seca, que não havia vida. Hoje, graças a Deus, Deus mudou o tempo, né? As estações, mudou a situação. Hoje, os nossos açudes, as nossas barragens estão sangrando, como eles mesmos dizem, né? Estão transbordando devido à quantidade de chuvas que Deus tem nos agraciado. E enquanto na região sudeste, nós temos visto períodos de grande seca, onde os níveis de água potável para abastecimento do estado de São Paulo, por exemplo, têm estado no menor nível nos últimos 30 anos. Ou seja, provavelmente, se não mudar a situação, se não mudar a forma de produzir o espaço, de promover o desenvolvimento das sociedades humanas, nós vamos continuar com esses mesmos problemas. Tá? Então nós temos que ter muito cuidado. Já tivemos racionamento. Hoje o racionamento não é visto mais como uma possibilidade no Nordeste, principalmente no estado da Paraíba. Mas no estado de São Paulo já estão cogitando acerca disso. E o que isso significa? Mudança climática. Por quê? Por causa da ação de uma forma maligna, vamos assim dizer, predatória, né? exploratória do homem. Tá, ok? Temos aqui também a questão do acidente de Chernobyl. Olha só, lá existiam usinas termonucleares, né? Ocorreu na cidade de Chernobyl, né? Um vazamento desse tipo de energia, da energia nuclear, o que promoveu justamente o quê? A destruição da cidade. Quantas famílias, quantas pessoas, quantas crianças que não tinham nada a ver com isso, suas vidas não foram ceifadas por falta, tão somente, de uma política pública baseada no desenvolvimento sustentável. Muitos dizem, é impossível ou é muito caro. Melhor a gente pagar caro hoje do que ter que pagar com milhares e milhares de vidas de inocentes. E aqui nós temos a questão do processo de desertificação. Gente, o processo de desertificação é um processo natural. Nós podemos ver isso na África, né? É um processo natural. Só que nos dias de hoje nós temos visto uma ação tão veemente do homem contra o espaço, de sorte que ele tem acelerado esse processo de desertificação. Nós podemos ver nessa imagem de satélite, né, que boa parte da Europa está verdinha, tá? Mas tem algumas áreas que já estão amarelas, que significa o processo de desertificação. Nós podemos ver isso na Península Ibérica, né, Portugal e Espanha, parte da Itália, aqui a ilha da Sicília, da Córcega, a parte do sul da Itália e a parte aqui da Grécia. Tá certo? Ou seja, o processo de desertificação se dá hoje, uma aceleração na Europa, devido à questão do desmatamento. Desmatamento para quê? Para tão somente construir, para tão somente produzir o espaço geográfico. Hoje, eles estão com essa preocupação, porque sabem que já sofreram muito e podem continuar a sofrer. É por isso que hoje a Europa, principalmente a Alemanha, a Finlândia, a Noruega, eles investem na Amazônia, eles trazem recursos para que nós possamos preservar. Por quê? Porque eles já acabaram quase tudo lá e sabem que a Amazônia é vista e considerada como o pulmão do mundo. É bem certo que 90% do gás oxigênio produzido no nosso planeta vem das águas marinhas, do fundo dos oceanos. Mas é bem certo que quem não quer ter, né, acesso à Amazônia, onde possivelmente se encontra a cura das diversas doenças que assolam a sociedade humana. Aqui nós temos um mapa sobre a questão da temperatura. Imagine, a Europa se encontra na zona temperada do norte, o clima é de, no máximo, no verão, como o meu professor alemão, né, Rolf Dietrich Heckendorf falava, verão, né? Ele falava que a Europa era um ambiente mais propício de se viver, principalmente a França. Mas olha a questão do aumento da temperatura. A Europa, gente, chegou a uma situação de chegar a 42 graus na Alemanha. De sorte que as fontes de água na cidade começou a ser liberadas para o povo tomar banho em praça pública.
Quantas pessoas não desenvolveram problemas respiratórios e morreram? Há 4, 5 anos atrás ocorreu um problema como este na Alemanha, na Europa como um todo, acentuado na Alemanha, e nós podemos ver que mais de 2.000 pessoas morreram com problemas respiratórios decorrente do aumento da temperatura. No Brasil, nós vemos isso no estado do Rio de Janeiro. O ano passado, a sensação térmica chegou a 51 graus, ou seja, a temperatura do deserto do Saara na sombra, para você ter ideia. E isso decorre justamente o quê? Da ação desses gases poluentes na atmosfera. E aqui nós vemos a questão do desmatamento, a questão das queimadas, a indústria de celulose, de madeira e de móveis. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque quando se tira essa vegetação, você não só tira a vegetação, você está matando outros animais que vivem dessas plantas, né? Ou como hospedeiros, ou como se alimentando delas. Tá certo? E aqui nós vemos as queimadas. Para você ter ideia, no Brasil hoje existe um processo de desmatamento e de queimadas tão grande próximo à Amazônia, por causa da expansão agrícola e da pecuária de corte, que é o agronegócio, muito rentável, né, para o governo, tem acontecido de forma muito grosseira, de uma forma muito abrupta. Por quê? Porque o ano passado, em 2019, a área desmatada correspondia ao estado do Espírito Santo, vizinho ao estado do Rio de Janeiro. Para você ter ideia. Então nós temos que ter cuidado, se nós não preservarmos hoje, quem vai preservar amanhã? Quem vai garantir recursos naturais, uma melhor qualidade de vida para as gerações futuras? Creio-nos, nós temos que trabalhar e promover o pleno desenvolvimento da sociedade, sim, para o bem-estar dela, sim, mas vendo isso de uma forma racional, de uma forma em que possamos vislumbrar o porvir. A Europa, hoje, ela sofre muito com esses problemas ambientais. E ela promoveu, justamente no período em que começaram a formar a União Europeia, o chamado Pacto Ecológico Europeu. E esse Pacto Europeu tem por objetivo melhorar o bem-estar das pessoas, ao tomar a Europa climaticamente neutra e ao proteger o nosso habitat natural. Beneficiaremos as pessoas, o planeta e a economia. Eles sentiram na pele o que estou falando a vocês hoje. Passaram por guerras, passaram por vários problemas, hoje de ordem ambiental, como as chuvas ácidas, processo de desertificação estão passando, processo de seca, de estiagem muito grande, a qual nunca tinha passado, e hoje eles estão tentando se conscientizar para buscar tão somente um mundo melhor para as gerações futuras. E esse pacto, ele se baseia justamente nesses pontos. Aumenta a ambição da União Europeia em matéria de clima para os anos 2030 e 2050, fornecer energia limpa, como a energia eólica, a energia que não agride o meio ambiente, segura e a preços acessíveis, mobilizar justamente a indústria para a economia circular e limpa e justamente não deixar ninguém para trás, porque é justamente financiar essa transição. E nós sabemos que na Europa existem países de ponta e países que não são de ponta, embora sejam ricos. Por exemplo, os 3 países de ponta, Alemanha, França e Inglaterra. Os países que são ricos, mas não são de ponta, Noruega, Suécia, Finlândia e a Itália, que hoje vive numa crise sem precedentes. Aqui temos a evolução da legislação alemã, para você ter ideia, e da Europa, em relação ao uso sustentável, a mudança de entendimento acerca da produção e reprodução do espaço. E aqui nós ficamos. Um abraço, Deus abençoe e se cuide. Até mais.